No programa de hoje temos 3 convidados e o assunto é saúde, tratamentos de saúde a partir da cannabis medicinal. Vamos falar sobre tudo isso no programa de hoje com o Felipe Farias, que está aqui ao meu lado esquerdo, ele que é presidente da Associação Reconstruir Cannabis Medicinal. Abaixo do Felipe Farias está o doutor Hélio Mororó, que é médico, cardiologista, geriatra e professor e pesquisador na Universidade Federal de Pernambuco, inclusive a respeito do tema desses tratamentos a partir da base da cannabis medicinal. Também conosco hoje o médico, o pediatra e deputado federal pelo PSB, está aqui conosco o doutor Luciano Dutti, e conosco ele vai falar a respeito do projeto de lei 399, que trata da tentativa de regulamentação dessa forma de uso da cannabis no Brasil. Eu inicio com o Felipe. Seja bem-vindo, Felipe, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes e acompanhando o nosso momento importante sobre a cannabis. Eu inicio a primeira pergunta com você, Felipe, antes de dar boas-vindas aos nossos demais convidados, né, para a gente já entrar na discussão, né? Vou dando as boas-vindas e já vamos discutindo com cada um, devido ao nosso tempo bem corrido com 3 convidados. Felipe, eu gostaria de conhecer, né, uma palavra sua em relação ao drama que muitas famílias brasileiras vivem por necessitarem de um medicamento desenvolvido à base de cannabis, mas existe essa falta, essa grande dificuldade de se adquirir aqui no Brasil. Exatamente, Robson. Muitas famílias hoje precisam do acesso à cannabis medicinal, só que o alto custo da farmácia não dá essa oportunidade. Os importados também não ajudam em relação ao alto valor. E quando a gente pensa em acesso, a gente tem que pensar num valor realmente bom para que todo mundo possa ter uma saúde de qualidade de vida, um controle, uma segurança. Então, a gente pensa muito na saúde do paciente hoje que não tenha contato com essa medicina, que é o remédio à base de cannabis. O medicamento principal, né, que ajuda as famílias que precisam, as pessoas que têm algumas doenças, que já vamos falar sobre essas doenças aqui no Brasil, ele pelo menos custa em torno de R$ 2.400 no Brasil, né? Enquanto não se aprovar esse projeto de lei, essa é a realidade que vivenciaremos, não é isso? Exatamente. Enquanto associações ela podem fornecer um remédio diferente de um medicamento com um preço muito mais acessível para as famílias, a gente fica hoje brigando com as grandes indústrias, né? Nada que não possa ter um medicamento também na farmácia, mas que seja também autorizado associações trabalharem e terem um remédio à base de cannabis aqui no Brasil. Gostaria de ouvir o Dr. Hélio Mororó, que é médico cardiologista, geriatra e professor e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco e que justamente também está fazendo um PhD em genética, né, e trabalhando sempre com esse tema de como utilizar a cannabis para fins medicinais. Dr. Hélio Mororó, como se pode utilizar a cannabis medicinal e quais seriam, para a gente ter uma ideia, que eu sei que são muitas, as principais doenças que podem ser tratadas com esse tipo de medicamento? Bom, são várias, eu vou procurar ser bem sucinto, como você falou, a questão do tempo, mas antes é preciso deixar bem claro, principalmente uma prestação de serviço à população, da gente diferenciar. A cana que é o que está embolando a PL, embolando as discussões com vários interesses envolvidos de todos os lados. É preciso fazer uma grande diferenciação. O uso do óleo da cannabis sativa, com até 2% de THC, como tem em todo mundo, o uso medicinal, eu tenho que separar do uso recreativo. O uso recreativo merece uma discussão, mas num fórum apropriado. E que interesses, como o Felipe colocou, de eu ter um domínio de mercado, faz com que eu colocasse tudo junto no mesmo saco e não é a mesma coisa. O que a gente fala é o seguinte, vamos discutir o uso medicinal do óleo, que tem comprovadamente há mais de 10 mil anos utilização em Alzheimer, em Parkinson, em epilepsia, em diabetes, em várias outras doenças, em especial dores. Então, as pessoas fazem uma homenagem, agora que foi dia 12 de maio, o dia mundial da fibromialgia, quem tem dor tem pressa.
E o que a gente quer discutir é o uso medicinal. Reconhecemos que o uso recreativo tem oportunidade de discussão, mas no fórum próprio. A questão é plantio e uso medicinal. E tudo que a gente almeja, e hoje saiu uma notícia que a Fiocruz vai produzir o cannabis medicinal para o SUS, deixou a gente muito alegre. O que é que a gente quer? Que órgãos governamentais, como a Embrapa, organize e fiscalize o plantio para que seja fornecido para várias entidades produzir o óleo para beneficiar as famílias, como o Felipe está dizendo. R$2.000 por um frasco de comprimidos, que não vai durar um mês, é mais do que antiético, isso é imoral, isso agride a população brasileira, que a gente não tem isso. Só quem tem um filho sofrendo de epilepsia, quem tem um pai sofrendo de Alzheimer, de parto, sabe a dor dessa família. Então, é para isso que a gente está discutindo, para isso que o nosso deputado que está aqui presente luta e batalha tanto, para o uso medicinal. Muito bem. E já vamos falar sobre quem ganha e quem perde, se esse projeto de lei for aprovado, né, com o Felipe Farias, né, do ponto de vista econômico, né, porque há muito interesse em jogo. Mas antes, eu pergunto ao deputado Luciano Dutti, que também é médico. Deputado, estão querendo confundir a opinião pública em relação à utilização medicinal da cannabis, né, popularmente conhecida como maconha. Queria cumprimentar você, Robson, Felipe, doutor Hélio. Vem sendo trabalhado já há algumas semanas várias fake news dizendo que o projeto nosso substitutivo, pretende liberar o uso da maconha no Brasil, para que as pessoas possam fumar à vontade. Essa é a grande mentira, a grande fake news que estão tentando confundir a população, confundir o parlamento aqui, confundir os deputados. O projeto ele é muito claro, ele tem finalidade medicinal, finalidade de pesquisa, tem a finalidade industrial, de forma muito bem separada. Para você fazer o uso medicinal, você tem que ter a autorização da Anvisa, você tem que ter uma cota que você vai pedir quantas plantas você quer plantar, para quem você vai plantar, para o que você vai plantar, para que você possa, daí, produzir um medicamento muito mais barato aqui no Brasil e poder atender a população que precisa muito. Hoje, felizmente, ainda nós temos as associações que possibilitam, com uma autorização judicial, um remédio, um produto de mais baixo custo. Agora, o Mevatil, que está autorizado pela Anvisa desde 2017, um medicamento que é a base de CBD e a base de THC, inclusive, com uma formulação maior de THC do que de CBD, custa hoje próximo de 3.000 e poucos reais. Esse de 2.500 é do Prate Danaduzzi, que é só a base de CBD, um produto agora que a gente nem conhece ele direito ainda, como que ele é formulado. Então, o que nós queremos? Nós queremos que o Brasil possa plantar de forma segura, de forma criteriosa e possa produzir um medicamento de mais baixo custo que possa atender a sua população e possa levar principalmente as pessoas mais pobres que não conseguem entrar na fila da Anvisa, que não conseguem importar o produto, que não conseguem contratar um advogado para pagar para poder ter acesso a esse medicamento. Nós queremos isso, facilitar a vida do paciente, e são milhares de pessoas que estão precisando. Deputado pelo Estado de Curitiba, Luciano Dutti, né? Estamos aí no momento de discussão do projeto de lei, o projeto de lei 399, que trata desse tema que nós estamos abordando no programa Espaço Cidadão de hoje. E eu gostaria de saber, né, para a gente virar essa página de quem quer falsificar a discussão do que ela realmente representa, né, o que é que nós temos de concreto, deputado, nesse projeto de lei que se tenta aprovar? Bom, nós temos de concreto a questão do cultivo, tá? Cultivo para fins medicinais, como eu disse, com autorização da Anvisa, com cota cultivo e plano de segurança. Plantas até 1% são consideradas plantas até 1% são consideradas não psicoativas e plantas acima de 1% são consideradas psicoativas, e um medicamento que for produzido 0,3 para baixo não psicoativo, 0,3 para cima, psicoativo. Receita azul, quando é não psicoativo, receita amarela, quando é psicoativo. Não é qualquer um que pode
receitar. Somente quem tem autorização da vigilância sanitária para ter a receita amarela é que vai poder prescrever um produto à base de cannabis. Então, o projeto é muito claro nesse sentido. A outra coisa, o projeto trata... Só abrindo um parênteses, deputado, antes do senhor explicar o próximo ponto, que o senhor falou muito importante. O projeto, inclusive, vai tratar da permissão de que médicos, né, que tenham essa autorização para a receita amarela possam prescrever o medicamento, não é isso? Exatamente. E isso dentro do regulamento da Anvisa, que já existe, inclusive, né? Que já existe. Né? E nós temos a parte da pesquisa, porque você não pode, um país como o Brasil, que tem pesquisa, tem grandes universidades que já estudam cannabis há muitos e muitos anos, ter dificuldade de fazer pesquisa. Então, nós estamos organizando toda a parte de pesquisa. E também estamos fazendo, como muitos outros países estão fazendo, resolvendo a questão industrial, que é a questão do cânhamo, daí colocando no projeto a questão do cânhamo com finalidade industrial, para celulose, para indústria têxtil, indústria alimentar, enfim, essa outra parte também que envolve. Então, o projeto é um projeto completo, ele é similar ao da França, da Alemanha, do Reino Unido, que permite o cultivo da cannabis para essas finalidades, mas proíbe o uso recreativo, o uso adulto. E, além disso, o projeto nosso também não autoriza, muita gente gostaria que a gente colocasse autorização para o cultivo individual, nós não colocamos por causa da dificuldade de você aprovar isso aqui no parlamento, não colocamos também o uso recreativo, o uso religioso, não possibilita, o projeto não possibilita a venda de partes da planta também in natura para pessoas físicas, não possibilita a venda de chás também. Então, nós amarramos para evitar essa discussão. E mesmo com tudo isso amarrado, ainda temos a discussão, essa fake news de que vai liberar as drogas. Perfeito. E daqui a pouco eu vou perguntar ao deputado Luciano Dutti, né, quais são as chances reais de que esse projeto passe pela aprovação na comissão e, na sequência, aprovação em plenário. Daqui a pouco eu vou pedir ao deputado que fale sobre isso. Mas eu pergunto agora ao Felipe Farias, que é presidente da Associação Reconstruir Cannabis Medicinal. Ô, Felipe, se esse projeto, que temos aqui conosco o relator, o deputado Luciano Dutti, se ele for aprovado, quem ganha e quem perde do ponto de vista econômico, já que há muito dinheiro em jogo nessa questão? Quem mais ganha economicamente é o Brasil. A gente vai gerar mais emprego, né? Nós temos um país gigante para a agricultura, então ele vai gerar emprego na agricultura familiar, nas indústrias de cânhamo, seja para a questão industrial ou terapêutica. As empresas vão conseguir um produto mais barato para poder manipular os canabinoides, e quem vai perder são as indústrias estrangeiras que exportam esses insumos para o Brasil. Hoje, toda a economia que roda em relação à cannabis, ela vai para o exterior, né? Enquanto podia girar totalmente aqui dentro. E o Brasil também tem uma grande possibilidade de poder exportar esse material. E perdemos, inclusive, não só nessa questão do plantio, que gera uma parte de emprego e renda, mas perdemos também no desenvolvimento de tecnologia, que além da gente poder produzir, pode ser exportado para outros países, né? Isso aí é mais um dos tópicos que nos deixaria no atraso em relação aos demais países do mundo. Hoje o Brasil é um dos países mais atrasados em relação ao tema da cannabis medicinal. A gente está pelo menos 20 anos atrasado. Aqui tá por uma questão de preconceito, né? Simplesmente, puramente preconceito. Não tem outra palavra para poder exemplificar esse atraso. E eu gostaria de saber do doutor Hélio Mororó, conosco também médico aqui no nosso programa, doutor Hélio, como é que a gente conseguiria identificar o tipo de planta que pode ser plantado, e como é que a gente conseguiria fazer esse direcionamento para que as famílias pudessem cultivar em casa, quando não chegarmos ao ponto até de poder comprar na farmácia, né, como um medicamento, né? Mas até que isso aconteça, né, me parece que a gente passa por uma fase onde as pessoas precisam identificar o tipo de planta, o percentual, né? Então, como tratar essa questão, sobretudo para aqueles que mais precisam, que estão doentes e necessitam desse medicamento? Bom, vou falar isso, mas eu vou aproveitar para manifestar também como cidadão, pegando um gancho na fala do deputado e do Felipe também. Você perguntou quem é que ganha, quais são os interesses em relação a isso. Então, eu vou responder a primeira parte como cidadão e a outra parte como médico.
Então, quem ganha com isso realmente são as grandes indústrias. E veja, o Mevatil está autorizado, mas aqui ninguém planta o Mevatil, ele é importado. Se eu autorizo o Mevatil, por que é que eu não autorizo os outros? É hipocrisia. E uma outra coisa, a Prata de Dona Dulce me mostra uma planta da Prata de Dona Dulce. Não tem, ela importa o óleo só em cápsula aqui no Brasil. Outra grande hipocrisia. Então, a gente precisa estar atento a isso, como o deputado falou também, na questão de fake news. Quem ganha e quem perde? Para você ter uma ideia, para a indústria de papel, o pessoal dos comentários pode me corrigir e botar aqui, foi o pouco que eu pesquisei, você precisa plantar eucalipto em uma floresta demora entre 5, 10, 15 anos. Com cânhamo na mesma área por hectare, a cada 3 ou 4 meses, você tem 10 toneladas de papel. Aí você já começa a pensar quem é que ganha, quem é que perde com isso. Só nos Estados Unidos, do mesmo jeito agora que os condomínios, a gente precisa deixar uma área verde. Nos Estados Unidos, os pais fundadores lá, eles tinham uma lei que obrigava a todo e qualquer agricultor deixar uma área agricultural para o cânhamo. Cânhamo serve de fibra têxtil, a fibra mais forte que a do algodão. Um dos motivos para ele ser também criminalizado. O cânhamo serve para as velas que trouxeram os descobridores para o Novo Mundo, eram as feitas caravelas, né? As caravelas, as cordas e tudo. E quem trouxe para o Novo Mundo o cânhamo não foi romantizadamente assim os escravos. Os escravos vinham nus apanhando e tudo. É muito romântico imaginar que o escravo trouxe a liamba, a plantinha no... O escravo mal trazia a sua vida, quanto mais trazia algumas coisas. Foram os portugueses que trouxeram para plantar no nosso país. Assim como era comum naquela época também. Então, um outro debate suscita isso aí. Aí meu amigo me perguntou na questão medicamentosa, a questão do plantio. Essa questão do plantio individual é um sonho, plante o seu próprio remédio, mas não é tão simples em relação a isso aqui. Porque, veja, como professor de fitoterapia, também eu tenho que explicar e esclarecer algumas coisas para a população. Primeiro, eu preciso da genética da sementinha. Qual é o tipo de semente que eu tenho? Eu preciso saber que solo eu estou plantando, porque uma planta, qualquer uma que seja... O café do Espírito Santo é diferente do café de Minas Gerais, que é diferente do café da Bahia, que é diferente do café de São Paulo. Analogia Terroir, perfeita. Clima, solo, água e tudo. Então, tem várias. Pode ser a mesma sementinha. A cófia, a lima, e todas as condições são diferentes. Não Existe é só uma quem técnica, planta, né? a técnica, se eu uso ou não agrotóxico, quem colhe, quem armazena, quem fabrica esse óleo, em qual quantidade, quais os equipamentos que usa, e o mais importante para nós que somos médicos. Um exemplo de qualquer, vou dar um exemplo bem básico. 500 miligramas de vitamina C é 500 miligramas. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Boston, Lisboa, Londres, é 500 miligramas. Quando eu faço um óleo em casa, eu não sei o que tem ali dentro. Eu tenho uma esperança que contém o que contém quem. Eu tenho vários canabidióis, os mais expressivos. O THC, o canabidiol, o canabigerol. Mas eu tenho uma pleiade, eu tenho um conjunto, dá o efeito comitiva. E eu não sei quem é quem que está ali. E varia de planta para planta, varia de extração para extração. Para nós médicos, a segurança é regulamentem isto para eu ter acesso à indústria, à farmácia de manipulação, a associações que fabriquem sob a supervisão da Anvisa, para que aqueles que precisem saibam exatamente o que está comprando, né? Exatamente isso. E eu tenho a segurança para prescrever para a criança, para o idoso, para a pessoa que precisa, saber exatamente o que eu tenho ali. Então, perfeito. É preciso, por isso que eu sei que eu estou gastando um pouquinho do tempo, mas eu quero elogiar o projeto, muito bem escrito, porque a gente tem que passar essa primeira etapa. Numa segunda etapa, a gente discute o cultivo individual, porque os defensores de interesses econômicos e outros interesses também querem atrapalhar, misturando coisas que não estão no projeto. Então, isso tem que ficar muito claro para a população. Perfeito. E aí eu pergunto ao deputado Luciano Dutti, né, deputado federal pelo estado por Curitiba, né? O deputado, e quais são as chances hoje que nós temos de que esse projeto seja aprovado pela comissão? Como é que está essa hoje? Em que fase ele está hoje? E também a chance de ser aprovado no plenário, né? Esse projeto de lei 399. Inicialmente, Robson, eu queria parabenizar o doutor Hélio, que ele foi de uma clareza perfeita. Entendeu tudo que está no projeto e entende muito do assunto, sabendo separar bem todos
essas especificidades que existem na prescrição médica de um medicamento à base de cannabis. Hoje nós tivemos a parte da discussão do mérito do projeto, foi discutido, chegou-se ao ponto próximo da votação. Como teve algumas sugestões para serem acrescentadas ao relatório, eu tenho que fazer consolidar o voto nesse sentido, daí eu preciso encaminhar para a consultoria, para a assessoria técnica, para verificar todo o processo que tem que ser feito. E, regimentalmente, a gente tem mais uma sessão, vamos aguardar a próxima sessão para poder realmente votar o mérito. É uma discussão pesada, uma discussão na Câmara hoje. 2 membros da comissão dois membros que eram a favor foram substituídos na marra por 2 contra. Então, assim, as margens vão diminuindo nesse processo, que o governo usa de todas as suas artimanhas, né, para substituir as pessoas das comissões, e a gente tem, mas mesmo assim, a gente tem uma expectativa muito boa, de uma margem apertada, mas ainda possível de nós aprovarmos na comissão, e acredito até que no plenário as coisas sejam um pouco mais fáceis de se aprovar do que propriamente na comissão, porque daí se amplia muito o leque de deputados, daí diminui segmentos, né, a coisa se espalha um pouco mais, e a maioria simples. Então, eu acho que provavelmente a gente aprove na comissão com uma margem bem apertada, e depois vá para o plenário da casa para discutir novamente o projeto, e eu acredito muito que a gente consiga aprovar no plenário da casa. E daí vai para o Senado ainda. Vai para o Senado, né? Vai para o Senado e depois vai para o presidente vetar, aí o que ele achar que ele deva vetar, e depois vai voltar para o Congresso Nacional, daí para o Congresso, para poder manter ou derrubar os vetos do presidente. Deputado, e no caso do Senado, tem que passar pela comissão também e depois ir a plenário, ou já iria direto ao plenário? Eu não sei, porque vai depender muito de como o presidente vai fazer o encaminhamento, né? Vai tratar o assunto. Se vai dar mais prioridade. Ele pode mandar direto. É isso, exatamente. Vai há, inclusive, muito claramente interesse de boa parte da população brasileira que precisa do medicamento. Há o interesse, por exemplo, da indústria farmacêutica nacional, né, não de farmácias que ganham muito dinheiro em comissão, mas pelo menos acredito da indústria farmacêutica nacional, como também de setores do próprio agronegócio, né, que deve ter interesse em relação a essa questão. E eu gostaria, já próximo de finalizar, ouvir as considerações finais, que possa ser destacado algum ponto relevante que, porventura, a gente não tenha tratado aqui no programa de hoje, né? Eu queria ouvir um pouquinho de cada um, né, as palavras finais, destacando algo que você considera importante. Eu inicio com o Felipe Farias, que é o presidente da Associação Reconstruir Cannabis Medicinal, né? O que é que você considera essencial que quem está nos acompanhando até agora saia daqui sabendo, Felipe? Muito obrigado, Robson. Um dos pontos que a gente das associações, em geral, tem batalhado bastante é a distinção entre um medicamento que pode ser registrado e um remédio fitoterápico. As associações elas trabalham com remédios fitoterápicos, que podem sim ser regulados, e um ponto muito importante é que essa regulação venha pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura. Então, a gente vê que é um ponto muito importante e mais propício para associações, enquanto a grande indústria vai seguir a Anvisa, tanto em relação ao cultivo como em outros protocolos. Mas eu vejo com um potencial muito grande de fato, criar um acesso a uma terapia que tem dado muitos benefícios, tem inúmeras evidências científicas, contrapondo deputados que não sabem sobre o assunto, ficam mentindo na Câmara dos Deputados. É uma vergonha a gente ver deputados mentindo durante audiências. E aqui a gente fala sobre ciência, sobre evidência, que tem comprovação pelo próprio CFM, já tem comprovação do THC, do CBD, entre outros canabinoides. Conselho Federal de Farmácia, né? De Medicina. De Medicina. CRM, tá, tudo bem. CFM, tem o CRM do Rio Grande do Norte e tem o CFM com o Federal. Então, o Federal já fez um livreto que ele mostrou a comprovância do THC para algumas patologias, por exemplo, enquanto a gente vê deputado falando que somente o canabidiol,
que faz bem, que é uma mentira gigante. É como o doutor Hélio Meronó falou, nós temos o efeito comitiva, que são todas as plantas, todos os canabinoides em conjunto, né? Então, esse é o meu ponto, que a gente possa ter um trabalho integral pela planta. Perfeito. Eu agradeço também a participação do Dr. Hélio Mororó, PhD, pesquisador, professor da Universidade Federal de Pernambuco, médico. Seja sempre bem-vindo também ao nosso Espaço Cidadão. Eu deixo um momento final para as suas despedidas com alguma reflexão importante que, porventura, a gente não tenha colocado aqui, que você considere que merece ser merecedor de que as pessoas que nos acompanham fiquem sabendo. Bom, eu queria confessar aqui um amor. E assim, eu sou, primeiro, apaixonado pelo Brasil e apaixonado pelo SUS, Sistema Único de Saúde. E meu sonho é ver o canabidiol sendo distribuído para todo mundo. E uma outra coisa, a gente precisa deixar de ter esse complexo diante do mundo e o Brasil precisa assumir o papel de protagonismo. Você falou muito bem agronegócio, e eu posso captar recursos de todo o mundo. A plantação do cânhamo é uma plantação renovável, é uma plantação que respeita o planeta, é uma plantação que respeita o ambiente, e eu posso ser, com a minha área agriculturável, o protagonista dessa história no mundo. Estados Unidos tem pouca plantação, Europa quase não tem isso, ele terceiriza em outros países. A gente está perdendo, nessa pandemia, a gente perdeu uma grande oportunidade de protagonismo. Veja, a área que eu tenho plantada de cana-de-açúcar para transformar em álcool, para eu exportar para o mundo inteiro, a indústria têxtil que eu tenho, a indústria fabril da parte de plástico para produzir equipamentos de proteção individual, e eu estou perdendo para a China, isso é inadmissível. Então, o Brasil precisa se reinventar, a gente precisa acordar. Agronegócio, o boi, a plantação, a soja são commodities, é fantástico isso, mas vamos pegar uma parte disso e vamos plantar uma energia renovável para roupa, para combustível e para medicamentos. Nós precisamos agora acordar e lançar o quê? O Brasil como protagonista do mundo. Essa é a saída para essa crise econômica que nos atingiu tão violentamente. E agora, o que é que eu preciso? Mais do que nunca, falar a verdade. O que é a verdade? É um projeto de medicamento, é um projeto que vai ser prescrito por um médico após uma avaliação, é um projeto que eu estou chamando o governo para me apoiar. Eu quero o Ministério da Agricultura, eu quero a Polícia Federal, eu quero todo mundo que organize, porque eu, como pesquisador, quero ter acesso a uma planta e poder pesquisar para tirar o máximo dela, para ajudar o máximo das pessoas. É disso que esse projeto trata. Mais nada. Ponto. Acabou-se. Uso recreativo, uso, como o deputado disse agora, para não atrapalhar, uso através de associações, através de farmácia viva, é um outro momento, uma outra discussão em outro momento, né? Um passo de cada vez. Então, eu fico aqui na torcida para que os eleitores dessas pessoas que estão na comissão liguem, participem, dê o seu depoimento, e tem muitos médicos na comissão. Lembra do juramento que a gente fez lá atrás? E uma coisa, a gente não escolhe a medicina, a gente foi escolhido por Deus, pelo universo, como qualquer um professe a sua fé. Mas, na realidade, eu acredito muito nisso, que não foi a gente que escolheu, nós fomos escolhidos. E se nós fomos escolhidos, a gente tem uma obrigação. E de dizer a verdade. Deputado Luciano Dutti, suas palavras finais, né, complementando com algo que você considera importante para quem nos acompanha até agora. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade de a gente poder expor o projeto aqui, em um dia que teve muito debate sobre o assunto, né? Mas dizer assim que, principalmente, quem vai ganhar com tudo isso são os pacientes, na minha opinião. É os pacientes que vão ter um acesso a um produto de qualidade com um custo bem mais barato e vão ter acesso à informação. Pessoas que não conseguem acessar, que estão lá na sua casa, ou com o seu pai, sua mãe com Alzheimer, ou com o seu filho com epilepsia refratária a tratamento habitual, ou a pessoa com dor crônica, essas pessoas que vão sair ganhando, tendo informação e tendo um medicamento de mais baixo custo. É isso, nesse sentido que a gente vem apostando bastante. E não tem sentido a gente importar um insumo de outro país para produzir o medicamento aqui, porque hoje a gente está autorizado produzir medicamento à base de cannabis no Brasil, mas você tem que importar o insumo, é um absurdo isso.
Lógico que o Uruguai torce para que a gente não aprove o projeto. A Colômbia torce para que a gente não aprove o projeto. O Paraguai, o Chile, ninguém quer que a gente aprove o projeto, porque eles querem exportar para a gente o insumo. E as indústrias estão aguardando a gente aprovar, porque, queira ou não queira, o mercado, nós temos 220 milhões de habitantes. Né? Queira ou não queira, é um mercado, é um grande mercado que tem. E nós temos amplas condições de estarmos ali junto com a China e com os Estados Unidos, disputando vários mercados, o industrial, o medicinal, disputando pesquisa, nós temos muita qualidade para isso. Nós somos de trabalhos científicos publicados no mundo, acredito que o maior, por um estudo que eu vi há pouco tempo atrás, nós temos muito estudo sobre o uso medicinal de cannabis. Então, assim, acho que esse programa é muito importante para a gente poder divulgar, desmanchar as mentiras, porque o projeto em nenhum momento trata da liberação da maconha para as pessoas ficarem fumando. Obrigado, viu, Robson? Obrigado, deputado. Obrigado, Felipe Farias, e também doutor Hélio Mororó.